E aí, galera? Depois de um bom tempo, tô de volta com mais um vídeo. No final do capítulo, vimos o Jack num restaurante e olha só com quem? O pai dele, Yujiro Hama. Os dois estavam prestes a ter aquele jantar bem pai e filho, saca? O capítulo dessa semana começa exatamente aí, com o Jack e o Yujiro sentados num restaurante chique, o mesmo onde o Yujiro já jantou com o Baki antes. Yujiro estava todo estiloso, tranquilo, exalando uma elegância que não é bem a cara dele. Do outro lado da mesa estava o Jack, ainda se recuperando de uma cegueira temporária depois da luta contra o Coxo. Ele estava meio desconfortável com a ideia de jantar com o pai, né? Aí chega o garçom, o mesmo que já atendeu o Yujiro e o Baki, e pergunta o que eles querem para começar. O Jack já pede um copão de água. O garçom pergunta se pode ser água mineral, e o Jack, meio sem graça, diz que sim. Aí o Yujiro logo manda: aqui nem servem água de torneira. Isso deixa o Jack ainda mais tenso, e ele pergunta que outros tipos de água eles têm. O garçom explica educadamente que podia ser mineral ou com gás. Aí o Yujiro interrompe de novo, perguntando qual é a lógica de oferecer isso para quem pediu uma água simples. O garçom se desculpa na hora e o clima já fica mais pesado para o Jack. Yujiro então pede ao garçom para trazer 2 taças grandes de xerez seco. Quando as bebidas chegam, Yujiro levanta a taça na altura da cabeça. E o Jack, meio sem jeito, tenta acompanhar, levanta também e solta um saúde. Eles brindam de leve e tomam o xerez. Ver o Yujiro fazendo um brinde com o Jack Hama foi surreal. O Yujiro vira a taça de uma vez e comenta que nunca tinha visto ninguém beber xerez desse jeito. O Jack experimenta e comenta que é gostoso, e o Yujiro diz para ele ir com calma, afinal é a primeira vez dele. O Jack admite que nunca tinha bebido xerez e que era a primeira vez brindando com alguém. Nesse momento, o ambiente fica em silêncio e o garçom chega com 2 pratos grandes. Ele avisa que é carpaccio de pargo fresco, um peixe recém-capturado. O Jack fica impressionado com tanta informação, só sabia que estava com uma cara incrível, parecendo sashimi. Ele manda uma mordida e fica de cara com o sabor e a textura. Enquanto saboreia, só pensa no quanto estava gostoso. O Yujiro, na dele, come calmamente. Aí ele quebra o silêncio e solta: sua habilidade com talheres é melhor que a do Baki. Isso deixa o Jack todo tenso, e ele responde que é porque ele é do Canadá e o Baki do Japão. Mas aquela fala do Yujiro ficou na mente do Jack. O pai dele, o todo-poderoso Yujiro Hama, disse que ele era melhor que o Baki, nem que fosse só em usar talheres. Depois, o garçom volta com uma garrafa de vinho branco. O Jack, todo empolgado, vira o copo de uma vez e o Yujiro fica só observando. Com um tom meio irônico, o Yujiro comenta que o jeito de beber do Jack é ainda pior que o do Baki. Jack coloca o copo na mesa e pede desculpa ao pai. Em seguida, experimenta uma colherada de sopa de tartaruga e é uma explosão de sabores. Yujiro pergunta se ele curtiu e o Jack, super tenso, diz que gostou, mas não consegue descrever com palavras simples. Aí chega o prato principal, lagosta cozida no champanhe com molho americano. O Jack prova e fica visivelmente impressionado. Até pergunta se pode comer com as mãos. Yujiro responde que, como estão numa sala privada, ele pode, mas em público não deveria fazer isso. Jack logo começa a devorar a lagosta com aqueles dentes poderosos, quebrando a casca, e o garçom quase fala algo, mas o Yujiro só coloca o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio. O capítulo termina com a imagem do prédio e uma frase que diz: será que essa noite vai terminar em paz? Não era bem o que eu esperava para esse capítulo, mas curti demais a interação entre Yujiro e Jack. Eu tava esperando uma conversa mais séria entre eles, sabe? Achei que o Jack fosse fazer umas perguntas desconfortáveis pro pai, questionando o que ele fez com a mãe, igual quando o Baki questionou sobre a Amy. Esse jantar foi muito importante pro Jack. Ele até esqueceu o ressentimento que sente pelo Yujiro e curtiu a refeição, quase como uma criança jantando com o pai pela primeira vez. Muita gente pode não gostar de ver o Jack agindo assim, mas na minha opinião, isso só enriquece o personagem, traz um desenvolvimento massa, porque agora o Jack não é só um cara com problemas de pai. Ele mencionou que foi a primeira vez que bebeu xerez e brindou. E isso tem um peso, porque foi com o pai que ele viveu essa experiência. Yujiro até falou que ele era melhor que o Baki em usar talheres. Um elogio que ficou na mente do Jack e o deixou feliz, como quando o pai elogiou sua força. Jack comentou que ele e o Baki são diferentes em comer e agir, já que o Baki é do Japão e ele cresceu no Canadá, onde os costumes são bem diferentes.
Então, desde que chegou ao Japão, ele tenta se adaptar. Bom, no fim do capítulo ficou a dúvida: será que esse jantar vai terminar em paz? Vamos descobrir no próximo capítulo. Se não tiver atraso, como sempre. Vai ser interessante ver se a noite vai continuar calma ou se o Jack vai fazer algo que irrite o Yujiro. Outra coisa que fiquei curioso é se foi o próprio Yujiro quem chamou o Jack para jantar. É meio estranho ele convidar alguém para jantar, mas como é o filho dele, até faz sentido. Enfim, deixem aí seus comentários sobre o capítulo. Valeu por assistir o vídeo, não esquece de se inscrever se curtiu. Boa tarde ou boa noite, galera. Até mais.